Seja bem-vindo ao Corona com Caparica, um projeto que tem por objetivo aproximar os estudantes de design da realidade dos mercados de artefatos digitais e de game design. Nessa série conversamos com pessoas interessantes que possuem trabalhos interessantes e que estão trabalhando em lugares também muito interessantes. É isso. Meu nome é Fábio Caparica de Luna e hoje a gente vai conversar com o Fábio Florencio. Deixa eu puxar Fábio para a tela. Olha aí. Tudo bom, bicho? Olá, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas são aí agora. Meu nome é Fábio Florencio, produtor executivo na XR Games, Inglaterra. Eu trabalho com jogos já há quase 15 anos e estou aqui com Caparica, Corona com Caparica. Momento dos patrocinadores. Bicho, é isso. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer apresentações, certo? Eu não sou um Pedro Bial, eu não sou um Jô Soares. Eu sigo muito mais a linha Hebe Camargo ou Desi Gonçalves, não sei. Aí eu ia pedir para tu se apresentar para a galera, contar um pouquinho da tua história, como foi que tu chegou aí onde tu tá agora. Pode ser? Beleza. Pronto. Tá contigo. Eu sou o Fábio Florencio, como já disse, sou produtor executivo na XR Games. Minha formação, eu sou formado em música pela Universidade Federal de Pernambuco e tenho mestrado em design, também pela UFPE. Bom, já trabalhei em um monte de canto diferente, mas eu comecei, sou mais rodado do que prato de micro-ondas, então, mas toda a base do que eu aprendi foi na Meantime, que era uma empresa incubada do César, em Recife. Lá eu comecei como game tester, e depois passei, como estudava música, eu passei para sound designer, e depois, como eu tinha muitos artigos sobre game design na empresa, então eu comecei a ler esses artigos e livros, e despertando interesse por game design. Então eu recebi o convite, depois, algum tempo depois, 2 anos depois, para ser o game designer da equipe. E durante esse tempo todo, foi 3 anos dentro dessa empresa. Depois trabalhei na Music Games, que era uma empresa que fazia jogos musicais, em Recife também, mais 2 anos. Depois trabalhei na Jinx, como todas as pessoas do Recife geralmente já trabalharam na Jinx. E depois no CES novamente. Foi quando, depois desse tempo, consegui uma vaga na Rovio, na Finlândia. A Rovio, não sei se vocês sabem, é a empresa que faz Angry Birds. Durante essa etapa foi uma etapa boa de amadurecimento. Lá eu comecei como game designer, depois produtor criativo, produtor executivo, fui gerente geral da empresa no estúdio na Espanha, e durante esse tempo eu trabalhei com diferentes, imagine Angry Birds, mas em muitos diferentes ambientes, sei lá, produzo projetos envolvendo a Universidade de Helsinki, projetos educacionais, projetos mais de conhecimento científico, como NASA e National Geographic, ou com celebridades, Shakira, Cristiano Ronaldo, ou a La Liga Espanhola. O que você imaginar de diferença, como a gente pode fazer um jogo, ou como colocar Angry Birds num conceito diferente, eu trabalhei nisso. Foi uma experiência bem interessante. E esses jogos, ou essa experiência, foram em jogos premium, freemium, personagens, VR, que esse conhecimento em VR me trouxe para XR Games há cerca de 1 ano agora, aqui na Inglaterra, onde eu sou produtor executivo. Os projetos que desenvolvemos aqui são para PlayStation VR, Oculus, Vive, HoloLens, e também trabalhei no ano passado no jogo dos Angry Birds para PlayStation VR, e agora estou trabalhando numa IP, outra IP da Sony Pictures. E esse foi. Pô, massa. Eu não sabia disso tudo, não. Eu tava ligado em um bocado de coisa, mas disso tudo eu não sabia, não. Muito massa essa história, viu? Muito massa. Mas, velho, vamos direto para as perguntas, beleza? Beleza, né? Vamos lá. Fábio, na tua vivência aí, na tua história na empresa que tu tá agora, como é que era a tua rotina antes e como é que ficou a tua rotina depois que o início do fim do mundo começou a se abater sobre a humanidade?
Massa. Não massa, terrível. Com a humanidade. Olha, não impactou muito. Eu tive sorte de estar na empresa desenvolvendo um plano de contingência. Então, a gente teve tempo, exatamente 2 semanas antes de ser full remote, fazendo home office, para o tempo que estávamos na empresa. Então, a gente qualificou ou preparou as pessoas, rotinas, ferramentas, para que todos pudessem continuar trabalhando durante esse tempo. Em termos de rotina diária, nossa rotina não mudou muito. Então, a gente tem... claro, existe hoje em dia um pouco mais de flexibilidade, mas o trabalho em si, as entregas do projeto que estamos desenvolvendo agora, não sofreram tanto impacto. Na verdade, eu acho que nessa área, ou pelo menos com as pessoas que eu trabalho aqui, tem sido benéfico. Então, agora, aqui na Inglaterra, o lockdown, cerca de 3 semanas atrás, se extinguiu, então as pessoas podem voltar ao trabalho. E antes disso, a gente rolou uma pesquisa com as pessoas do time de desenvolvimento, perguntando se eles queriam voltar. Porque já que não impacta tanto trabalho, então, como seria pensar, imaginando assim no futuro, como seria uma empresa sem escritório? Então, cerca de, 60%, 70% da equipe não quer voltar para o escritório. Então, eu estou trabalhando na empresa grande parte da semana, mas a maioria do time não está. O que a gente sente falta, às vezes, é com brainstorms ou reuniões de... Isso, sim. Ou reuniões de brainstorming ou de ideação. É melhor que as pessoas estejam no mesmo ambiente, por conta de linguagem física, gestual, entonação. Você pode chegar a escrever no quadro, num pedaço de papel, as pessoas entendem. Então, pode ser interrompido a qualquer momento. Então, esse tipo de reunião, eu acho que sofre um pouco por estarmos trabalhando remotamente. Mas o trabalho em si, aquilo que precisa ser entregue individualmente, não sofreu impacto. Então, talvez a gente esteja vislumbrando um possível futuro em que as empresas possam trabalhar de casa todo o tempo. Eu aqui no meio da minha floresta. Muito bom. Assim, durante as conversas que estou tendo, essa percepção de que o escritório vai estar deixando de ser uma coisa necessária, posso dizer assim que é um fenômeno mundial, tá ligado? Porque eu tô conversando com o pessoal que tá no Canadá, a gente que tá aqui no Brasil, a gente que tá nos Estados Unidos, em Londres, Irlanda, Suécia, e todo mundo meio que desenha a mesma coisa. Aqui em Recife mesmo, teve gente que eu conversei que disse que, inclusive, a empresa está contratando mais gente. E não tem espaço físico para acomodar esse povo todo na empresa. Tá ligado? Ou seja, já tá embutido na cabeça de que pode até ter o escritório, mas que vai ter gente que vai estar de casa mesmo. Pode ter um rodízio, alguma coisa, mas sim, já tá... Eu imagino que o novo normal, o escritório serve como um lugar, um dia, para poder juntar as pessoas para trabalharem juntas. Então, de repente, quando passar todo esse pós-apocalipse que a gente está vivendo hoje em dia, pode ser que, de repente, no início da semana, temos uma reunião do projeto, um kick-off da semana, como é que estamos aqui, ter todas as conversas do mundo necessárias nesse dia, e depois cada um segue a sua rotina, trabalhando de casa, ou tem a opção de trabalhar de onde queira. É bem por aí que o negócio... interessante, mais inteligente, na verdade, porque você trabalha... Não sei todas as pessoas, talvez aqueles que têm filhos pequenos, é um pouco mais difícil. Então, ou lugares, casas que tenham muito barulho, ou coisas assim, que não tem um ambiente de escritório, então se sentam menos produtivo, mas a saúde mental das pessoas que trabalham na minha empresa tem aumentado, eles têm dito isso, eles têm gostado. Massa. Para mim, falando do ponto de vista pessoal, para mim não foi legal. Nem um pouco legal. O meu início de pandemia foi bem
pré-pânico. Oh, não. Foi, porque a minha rotina é sair de casa e ir dar aula, velho. Acabou a minha rotina 100%. Se eu não saio de casa para dar aula, eu não dou aula em casa, tá ligado? Eu não... Lascou. Aí foi bastante difícil lidar mentalmente com essa quebra do paradigma. Exato. É um novo paradigma. Eu acho que a gente tem que aprender e... Primeiro, temos que aceitar. Muitas empresas não aceitam isso, porque não funciona no tipo de trabalho que você tem que ter sempre o dono da empresa cheirando no seu cangote, exigindo produtividade. Tem esse aspecto. Mas uma vez que a gente absorver e entender, eu acho que temos uma nova opção agora. Eu acho que é beneficial. Vamos estar juntos quando é necessário estarmos juntos. Quando não, podemos estar no conforto do nosso lar. Quando não está trabalhando em cama. Pois é. Ou acordando de meio-dia e indo dormir de 4 da manhã. É uma opção também. Trabalhar no outro fuso. Na verdade, isso tem sido não um problema, mas talvez times de produção, vamos lá, project managers, producers, team leaders, isso tem aumentado um pouco o trabalho desse tipo de indivíduo, porque você tem que estar um pouco mais em contato com as pessoas. Então, para saber como é que eles estão, para poder ver se a produtividade, porque quando você tem todo mundo dentro do escritório, você está ali vendo, está acompanhando os meetings, está vendo lá os Gantt charts sendo preenchidozinhos, ou você tem um task manager vendo as atividades sendo completas e tal, você vê o time. Mas trabalhar com um time que não existe, um time de fantasmas, um time de pessoas virtuais, é um pouco mais difícil. Então, eu imagino que para esse tipo de profissional, que eu sou um deles, isso tem aumentado um pouco mais. E você falou a questão do fuso horário também, porque tem facilitado trabalharmos com pessoas que não sejam locais. Ok, se os profissionais para desempenhar esse tipo de trabalho não necessitam mais estar no mesmo ambiente de trabalho, então eu posso explorar outros ambientes. Que tal se eu ter o meu time de arte, por exemplo, na China? Então, de repente você passa a atividade, você paga para esse time, mas tem o problema de fuso horário. Então, quando é que você conversa com eles? Ou para ter uma resposta em um bom tempo? Exige de que esse tipo de profissional se despregue um pouco, se despenda de repente acordar mais tarde, ou muito mais cedo e dormir bem mais tarde. É novidade para todo mundo e para todo lado. Isso não é ruim, isso é bom. Mas vamos lá, vamos para a próxima? Bora. Fábio, na tua percepção, quais são as competências e quais são os conteúdos que um cara que pensa em trabalhar nessa área precisa ter? Ok. Quando você fala área, você fala games ou você fala como produtor executivo? Você que abriu o lacre e agora vai ter que falar dos dois. Ok. Eu vou tentar falar um pouco do produtor executivo, que é difícil de entender até o que esse camarada faz. Bom, imagine que o produtor executivo, ele é Deixa eu pegar uma coisa aqui. Peraí, fica aí. Vai lá. Ok, você pode dar um fast forward aí que talvez seja interessante. Vai rolar e vai ficar engraçado. Ok. Imagine que você está desenvolvendo um jogo e antes do jogo existe, ou a empresa decide criar um jogo. Então, como é que a gente vai começar a desenvolver esse jogo? O que é necessário? Então, vamos dizer que a equipe, 3 amigos, ou uma empresa maior, uma Sony, uma EA, uma série que seja, decide fazer um jogo. Então, quando é decidido, ok, vamos fazer um jogo, o produtor executivo, ou um project owner, varia muito de empresa para empresa, é o camarada que vai pegar essa ideia, essa demanda, e ele enxerga o jogo como um produto. Então, aí que ideia de produtor. E o produtor executivo, ele é o responsável por isso. Ele é como se fosse o dono desse projeto. Então, é decidido, vamos fazer. Ok, então vamos dizer, por exemplo, esse jogo aqui, que a empresa que eu fez, o Angry Birds Under Pressure, para VR. Quando a gente decidiu fazer esse jogo, então, ok, vamos fazer um jogo com uma marca, o Angry Birds Brand, que eu trabalhei antes com essas pessoas de lá, então facilitaria um pouco a negociação.
será que para ter um jogo desse precisamos pagar um fee? Quanto é que essa empresa exige? Será que uma empresa pequena como a nossa empresa tem em torno de 25 pessoas trabalhando, será que temos dinheiro para isso? Será que o investimento que a gente fizer, será que vamos ter retorno? Para fazer esse jogo, precisamos de uma caixa ou vai ser um jogo puramente digital? Para fazer a caixa, eu não faço caixa. A Sony Pictures, que esse jogo é baseado no filme dos Angry Birds, certo. A Sony Pictures, ela vai fazer a caixa? Não. A ROV faz caixa? Não. O negócio da ROV são jogos de telefone. Então, quem pode fazer essa caixa para mim? Então, todas essas respostas que são ao redor do produto e também dentro do produto são tomadas pelo produtor executivo, que é o cara que está em todas as reuniões, que é copiado em todos os e-mails colossais, quilométricos. Então, é a pessoa que está lá garantindo que o produto ele vai ser completo dentro do tempo que a gente estimou, que a empresa estimou, dentro dos custos que a empresa estimou. Então, ele tem certeza de que o que está dentro da caixa e o que está fora da caixa, eles estejam um bom match para que seja entregue na loja e tenha sucesso comercial ou não. Então, também, esse jogo vai ser um jogo que vai ser lançado na Ásia ou na Europa. Então, para cada lugar desse país ou regiões tem a classificação indicativa. Então, qual é o preço disso? Qual é o custo disso? Então, isso já... algumas classificações indicativas, por exemplo, o Japão, exige que os jogos sejam, pelo menos, legendados em japonês. Então, temos que contratar uma empresa. Eu não entendo, não falo japonês. Ninguém na empresa conseguiria traduzir isso suficientemente pela quantidade de texto. Então, todas essas respostas, também a arte que temos aqui. Então, a arte que temos na frente. Quem é que vai criar essa arte? Quem vai tomar essa decisão? É a Sony Pictures, que está fazendo o filme, é a ROV, que é dona da propriedade intelectual. Esses caras têm que conversar com o nosso diretor técnico. Então, toda essa dinâmica, ou então o jogo ele vai ser lançado no futuro. O jogo é criado hoje em dia, a decisão de se criar um jogo é tomada hoje, mas o jogo vai ser lançado 1, 2, 3 anos na frente, ou grandes produções 5 anos. Como é que vai estar o futuro? Como é que vai estar o mercado lá? Será que a gente está fazendo um jogo que já é obsoleto? Então, essas respostas, geralmente quem dá, ou quem é responsável por ela, é o produtor executivo. O diretor criativo, que é um cara que anda do meu lado, imagine que se a gente está no navio, é o camarada que sabe a direção. Então, ele é o visionário. Ele é o criador. Muitas vezes, esse tipo de pessoa tem que ficar com a mente líquida, criar, expandir, desenvolver, ter ideias, explorando todos os budgets. Eu sou o cara que pego ele está subindo no balãozinho, estoura o balãozinho, volta para a realidade, porque a gente não pode fazer isso. Não temos pessoas para isso, a tecnologia ainda não está pronta, o mercado não está pronto, a quantidade de dispositivos ainda não é tão grande para poder se criar um jogo assim. Então, o produtor, o diretor criativo, gosto de falar na empresa que ele é como se fosse uma força da natureza, ele é um terremoto, é uma tempestade, ele é uma avalanche, ele é uma corrente de água. Um agente do caos. Exato, um agente do caos. Mas o caos ele é bom. O caos ele ajuda a gente, ele é responsável para delimitar ou criar uma nova tipografia, uma geologia diferente. Então, é ele que vai traçar o caminho. Imagina que é a correnteza, ele vai criar novos afluentes, rios, lagos, a gente desenvolve pontes, o que seja. Mas essa força da natureza, às vezes, tem que ser parada. Tem que ter uma represa que diga, amigo, não dá. Não dá porque você vai ficar sem recurso. Não dá, você vai destruir uma cidade aqui. Então, não Então, o que eu estou querendo dizer, estou até me excedendo, esse binômio é muito importante. Tem essa pessoa, diretor criativo, rompendo todos os limites que ele consiga, ele consegue muitas coisas dentro da equipe, extensões e o que não. E o produtor executivo
delimitando esse acesso, essa criação, para que seja entregue. Se fosse só esse camarada, talvez a gente não teria, o jogo nunca terminaria, porque nós somos pessoas criativas e queremos sempre o melhor jogo do mundo. Em contrapartida, o produtor executivo, sem esse tipo de profissional, talvez teria um jogo muito quadrado, chato, funcional, mas sem aquele feeling, sem ser tão interessante. Então, existem clashes, confrontos de egos, muitas vezes, que, sei lá, que destila o suor na sala de reunião, que vira sauna, que ninguém fica, as pessoas ficam sem se falar durante uma semana, mas somos maduros o suficiente para depois conversarmos e colocarmos os pontos, os pingos nos is. Sim, sim. Bicho, para entender um pouco do que que um produtor executivo faz, né? Deu para entender perfeitamente. E vamos para a próxima, pode ser? Vamos lá. Fábio, qual a importância da tua formação acadêmica na tua atuação profissional hoje? Interessante pergunta. Eu acho que eu sou um cara que veio de música, que passou para design, que passou para produção. Então, a minha formação como músico, eu imagino que ajudou por conta da interdisciplinaridade, diferentes músicos, diferentes estilos musicais, diferentes tecnologias ou não tecnologia, instrumentos mais clássicos. Então, você tem que dialogar com pessoas. Então, música é um diálogo, comunicação. E existe isso em música, e quando eu passei para fazer o meu mestrado em design, imagina que eu não entendia de nada, eu vim para um mundo completamente diferente, um alienígena que chegou agora, de música, caindo de paraquedas, num ambiente que as pessoas falavam nomes de autores diferentes, livros, referências, metodologias, que não é o meu mundo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que blending, você faz parte deles. Então, muitas vezes você balança a cabeça, entendo, mas você não entende nada do que está se passando. Mas conforme você vai trabalhando com diferentes indivíduos, ou gêneros musicais diferentes, ou um programador, embora você não entenda, e como eu disse antes, eu tenho que estar presente, né, em todas as reuniões, eu não entendo grande parte do que é dito, dos pormenores da área, mas por estar tão exposto a isso, algumas coisas, o entorno começa a fazer sentido. Então, por exemplo, se o time de desenvolvimento, numa reunião de tecnologia, eu posso entender, se eu entender 5% do que eles estão falando, é muito. Porque eles estão em cima de algoritmos, estão falando sobre termos matemáticos, que não é minha área. Mas, enquanto eles estão falando, o uso, por exemplo, de uma tecnologia que eles decidem usar, eu posso dizer, opa, peraí, você está querendo usar essa tecnologia, essa engine, esse filter, ou o que seja, nesse projeto, vocês já tentaram usar isso, lembra? No outro projeto. Nos custou tanto e ninguém no final utilizou. Será que vale a pena a gente usar isso aqui agora? Então, tá no meio deles, tá conversando com eles, é meio que streetwise, meio que aquela ginga, aquela malícia, quando a gente fala em Pernambuco, a malícia você tá junto, entendendo, se fazendo como eles, meu camaleão, você tem uma aceitação ou um diálogo com todos eles. O desenvolvimento do jogo, assim como música, assim como conversar, é comunicação. Então, quanto mais você conversa, sei lá, se fosse numa banda, você tá tocando lá, o baixista lá, estão fazendo lá um groove legal, o baixista, às vezes, ele olha pro baterista, o baterista já sabe o que ele está pensando e ele já faz uma virada, já mudam, já passam direto para a próxima música, e não existe, eles não precisaram falar nada, é só por estarem tanto em contato um com o outro, eles conseguem esse tipo de comunicação. Então, em jogos isso acontece bastante. Eu acho isso lindo, aprecio bastante esse tipo de comunicação não verbal que existe dentro dos jogos. Quanto mais proficiente, mais experiente, mais sênior é o time, sobe uma escala, eles precisam de menos documentação. Não que documentação não seja importante, ela é muito importante. Mas eles têm que escrever menos porque eles entendem, ou no final das contas, eles têm que entender o que precisa ser feito. Então, eles talvez, aquela história,
para um bom entendedor, meia palavra, meia frase basta. Então ele já entende perfeito. Mas isso em termos de senioridade. Mas à medida que você aumenta o tamanho da equipe, você tem às vezes centenas de pessoas, que já foi o caso. Então às vezes você tem que escrever mais, que as pessoas não têm acesso a esse tipo de comunicação. Então a comunicação ela tem que estar arraigada, tem que estar disposta em outro meio. Um vídeo, um wiki, ou um Google Doc, ou o que seja, para que as pessoas entendam. Mas, no final das contas, o que eu quero dizer aqui, o que a minha formação acadêmica me ajuda na minha atuação profissional, é que, no final das contas, nos jogos, no desenvolvimento dos jogos, o que você precisa ter é comunicar. Se você se comunica bem, entende o que tem, o que o seu emissor está dizendo, e você, como receptor, você traduz essa informação e incorpora ela, você já tem aí talvez 60% do trabalho feito. Muitas vezes o projeto não anda bem, ou ele descarrilha no meio do caminho por falta de comunicação. E, novamente, por conta durante esse tempo de pandemia, comunicação, imagine você fazer com que um time se expresse e entenda o que é preciso fazer, as demandas de trabalho, durante um tempo de pandemia que você não tem acesso mais às pessoas diretamente. Felizmente, temos Slack, temos e-mails, temos o Google Suite, temos muitas formas de comunicação diferentes da verbal. Pode ser que no futuro a gente não precise mais ir para o escritório nunca mais. Se de repente a próxima praga do Egito agora vai ser chuva. Tá sabendo dos gafanhotos que estão vindo da Argentina, né? Exatamente. É bem por aí. Bicho. E é só o início, amigo, do caos. O início do fim. Muito obrigado. É o início do fim. Não, eu não acho que... toda brincadeira tem fonte de verdade, tá ligado, né? Mas vamos lá para a próxima, pode ser. Felizmente, jogos, desenvolvimento de games não sofre um grande impacto por trabalhar remotamente. Isso é um benefício. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, Fábio. Em pessoas, por exemplo, eu estou no Reino Unido, vim da Finlândia, sou do Brasil. Eu não sei se no futuro essa circulação de pessoas se vai ser necessária. Exato. Então, isso às vezes pode abrir boas portas. Imagina você tá trabalhando numa empresa, sei lá, aqui, inglesa, que você recebe em libras, morando no Brasil. Então, o seu dinheiro aqui no Brasil rende muito mais, se você receber o mesmo salário ali. Enquanto eu trabalhava na Espanha, por exemplo, o meu salário, o que as pessoas recebiam, era um salário finlandês. Estamos falando só no contexto Europa. Então, a gente vivia como um magnata numa cidade do interior. Era meio dono do lugar, porque o dinheiro da gente rende muito mais. Rende mais. Isso é benéfico para nós como brasileiros, que temos tantos problemas de imigração. Fábio, que conselho você daria para aquele aluno de graduação que pensa em um dia trabalhar nessa área? Ok. Olha, eu diria que antes de se tornar um produtor, eu aconselharia a pessoa a trabalhar, o indivíduo, trabalhar em outras áreas afins. Porque eu não imagino que um aluno ou uma pessoa poderia imaginar em ser um produtor. Porque é meio chato ser produtor. Você tem que ficar exigindo das pessoas tempo e tarefas. Talvez é mais fácil se descobrir no desenvolvimento, talvez por programação, por game design, por arte, até por testes, e para entender a linguagem dessa disciplina, do fazer, porque você é parte do time de desenvolvimento, e eu imagino que algumas pessoas, enquanto você está desenvolvendo, criando, começa a ter algumas noções de, será que essa é a melhor forma da gente fazer isso? Será que eu posso ajudar, ou consegue perceber no integrante do seu time, que ele entende melhor se você escrever, ou se você desenhar. Então, se você começa a notar esse tipo de nuance, então é capaz de você querer entrar numa parte de produção. Produção, existem livros para isso, existem metodologias ágeis, existe Scrum,
existe toda a parte de Project Management, que você pode aprender, porque toda a questão de organização, de repente anotar o que as pessoas falam no caderninho para não fugir nada, nenhum aspecto do que está sendo discutido ali. E, de repente, naturalmente, o seu caminho, talvez, você vai deixar de fazer aquilo que você estava fazendo antes, inicialmente, e passar para essa outra esfera, que não é superior, só diferente de organizar o trabalho dessa outra galera aqui, que é basicamente um facilitador. Existem livros disso, de gerenciamento de projetos, mas basicamente uma necessidade humana de conversa, empatia e, mais importante, organização e, mais importante, ouvir a sua equipe de desenvolvimento. Pô, Fábio, é isso. Eu tô eternamente agradecido, grato. Acabou a minha, só indo na geladeira pegar outra. Mas veja, muito, muito obrigado. Tua contribuição é absurdamente importante, principalmente para esse pedaço do recorte de game design. Eu não estou com tantas pessoas de game design quanto eu estou de UX e de UI listadas para conversar, mas a sua conversa está de longe. Vou usar vários trechos em sala de aula, fique tranquilo, fique ciente que é muito importante mesmo. Não, quem agradece só eu, apenas eu, sério mesmo, brigadão. E se eu que agradeço fazer parte dessa iniciativa maravilhosa, linda, que está se fazendo, e estou aberto para conversas, para bate-papos, uma cervejinha, e aquilo que eu quero fazer para ajudar. Eu acho que nós somos uma sociedade melhor quando ajudamos uns aos outros. Então, pode contar comigo. Clara, muito, muito obrigado. Mesmo. Me fique tranquilo, a gente ainda vai conversar mais. Muito mais. Queria te pedir para tu dar tchau para a câmera. Ok. Beleza. Corona com Caparica. Foi ótimo aqui. Até a próxima. Valeu, vai. É bem isso. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Esse projeto ele é realizado pelo Laboratório Sendes em parceria com o Laboratório LTA, que é o Laboratório de Tipografia do Agreste. São 2 laboratórios do curso de Design do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru. Deixe seu like, comente e compartilhe com aquele colega que tem interesse pela área. E para acompanhar o que ainda vem pela frente, assine o canal e ative o sininho para receber todas as notificações.